Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho fazer uma atualização das leituras que eu concluí no último mês, do que eu estou lendo e do que eu pretendo ler assim mais imediatamente. Não se esqueça de deixar o seu like desde agora para ajudar a impulsionar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar o seu comentário, nem que seja sob a forma de um coração. Vocês sabem o quanto esses comentários são importantes para expandir a nossa comunidade leitora aqui no YouTube. Aproveito para agradecer a todos que compraram pelos meus links nos últimos dias, principalmente na Prime Day. Vocês foram incríveis, muito obrigado mesmo. E peço a vocês que continuem fazendo isso. Sempre que forem comprar na Amazon, sejam livros, sejam outros produtos, utilizem os links do canal, quaisquer deles. Não precisa ser para comprar livro ou o produto que está ali imediatamente disponível. Basta entrar pelo site através do link, o carrinho está vazio, a entrada efetiva ser pelo link, que já vai dar certo. Isso é muito importante para o canal. Vou começar com os livros que eu li. O momento a partir do qual eu vou falar de cada título está aqui na minutagem do vídeo, na descrição. O primeiro livro é A Cidade dos Cinco Ciprestes, da Marina Colasanti. Eu descobri a Marina Colasanti, né? Eu já sabia quem ela era, mas parei para prestar atenção de fato entre o final do ano passado e o começo deste ano. Percebi que havia ali uma grande escritora que eu precisava conhecer, a qual eu não havia dado a devida atenção, que já tinha uma obra muito vasta. E como eu sou parceiro da editora Global, eu decidi solicitar este livro aqui, que me interessou bastante, chamado A Cidade dos Cinco Ciprestes, para fazer uma primeira experiência. E foi uma ótima primeira experiência. Por quê? Porque aqui a gente tem 5 narrativas curtas, mas muito efetivas, em que há uma variação sobre o mesmo tema. E que tema é esse? Marina Colasanti, inspirada numa história das 1001 Noites, pega o motivo de um homem que tem um sonho em que um pássaro lhe revela que um tesouro está escondido na cidade dos Cinco Ciprestes, para fazer 5 narrativas em que essa busca pela cidade tem um desfecho diferente, mas sempre a partir do mesmo início. Um sonho em que um pássaro diz que esse tesouro está escondido ali. As palavras escolhidas pela Marina Colasanti, isso eu já desconfiava da literatura dela, são muito precisas, muito pensadas, de modo que ela não precisa dizer muito, escrever muito, na verdade, para dizer muito. Essa é a fórmula. Ela não precisa escrever muito para dizer muito. Com poucas palavras, ela já diz o suficiente e muito mais. E aqui, gente, ela alcança resultados em termos estéticos e de reflexão que são, assim, verdadeiramente tocantes. Porque imaginem, a gente tem a busca de um tesouro num lugar longínquo. Isso por si só já pode ser a história de uma vida e uma metáfora para a vida de todos nós. Uma eterna busca por determinado tesouro escondido que parece estar longínquo. Vários são os desfechos e na variedade desses desfechos a gente entende melhor desse tema único do tesouro e da sua busca. As ilustrações que existem aqui, acho que com bico de pena, são também da Marina Colasanti, que é uma artista. Então, assim, eu estou super empolgado em conhecer mais da obra dela. Vocês já conhecem, deixem dicas aqui para mim nos comentários. E leiam este livro. É lindo, é potente, é encantador. Certamente será uma das melhores leituras que vocês farão. Nessa mesma vibe de livros mais curtos, mas extremamente significativos, e também da editora Global, eu li este aqui, Fita Verde no Cabelo, do Guimarães Rosa, que é um livro todo ilustrado e, na verdade, é uma história retirada de um livro maior chamado Ave Palavra. Aqui o João Guimarães Rosa vai procurar traduzir a história da Chapeuzinho Vermelho para um contexto diferente.
em que esse lobo mau já não existe mais e a Chapeuzinho Vermelho pode desfrutar melhor da floresta e do caminho que ela percorre até chegar à casa da vovozinha. E quando chegar à casa da vovozinha, como também não existe o lobo mau, o desfecho é diferente, mas não menos significativo. Então é uma história que aparentemente é singela, mas que encerra vários significados e reflexões, escrita naquela linguagem toda particular do Guimarães Rosa e ainda por cima ilustrada. Só para vocês terem uma ideia da importância e da significância deste livro, existe todo um texto de um filósofo chamado Wilhelm Flusser, acho que é assim o nome dele, o meu amigo Almasta me passou, em que ele comenta só sobre essa história. Eu ainda não o li, mas o lerei antes de fazer um vídeo específico para esse livro aqui no canal. Mas desde logo eu deixo a dica, é uma história encantadora. Depois eu li este livro também, que é uma delícia, A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo, da Mariana Enríquez. A Mariana Enríquez é uma grande escritora argentina contemporânea. Eu já comentei sobre ela em um livro excelente dela chamado Nossa Parte de Noite. Vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima. É um livro de terror, um livro de mistério, um thriller maravilhoso. E ela também jornalista, escreve não ficção. E aqui neste livro ela vai procurar entender melhor, traçar um perfil da escritora Silvina Ocampo. Silvina Ocampo foi uma figura muito interessante da história argentina do século XX, porque ela nasce nessa família das Ocampo, que é uma família de muitas posses e também de muita instrução. Ela é a sexta de uma série aí de 6 irmãs, ou seja, ela é a caçula. E ela tem essa irmã mais velha, que chama-se Vitória, que vai ser também uma personagem proeminente da história cultural argentina, na medida em que vai capitanear uma revista chamada Sur, e com isso todo um movimento estético e intelectual se organiza em torno dela. E a Silvina, além de pintar a princípio, ela também passa a escrever. E agora os livros dela estão saindo no Brasil pela Companhia das Letras. E começa a escrever, escreve bastante, e além dessa origem, dessa irmã que também é famosa, ela se casa com o Adolfo Bioy Casares, também se torna um grande escritor, e também era uma pessoa muito rica como ela, e os dois se tornam amicíssimos do Borges, principalmente o Adolfo Bioy Casares. E o Borges se torna um frequentador habitual da casa deles, mas habitual assim. Todo dia o Borges ia lá jantar, sabe? Era muito próxima à amizade, era como se o Borges verdadeiramente morasse ali. Então, ao saber mais sobre a vida da Silvina, a gente fica sabendo mais desse ambiente intelectual muito particular, da vida dessas pessoas muito privilegiadas também do ponto de vista financeiro, além do intelectual, desse cotidiano estranho entre a Silvina e o Bioy, porque os dois se gostavam, mas tinham um relacionamento meio aberto, principalmente do lado do Bioy. E o Bioy era um mulherengo, assim, absurdo. Era uma coisa desconcertante o quanto aquele homem era mulherengo. E a Silvina sofria um pouco por conta disso, apesar de a princípio ser um relacionamento aberto. Existe também o envolvimento de outros escritores, porque a determinada altura o Bioy se torna amante da Helena Garro, uma grande escritora mexicana, que por sua vez era esposa, acho que essa altura também, do Otávio Paz, um grande escritor mexicano que chega a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E a Silvina era toda excêntrica, o apartamento deles, né, apesar de toda a riqueza, era esquisitíssimo, era uma coisa decadente, ela tinha hábitos assim muito particulares, ela meio que gostava de fazer brincadeiras com as pessoas, mas umas brincadeiras estranhas. E isso se reflete na sua literatura, toda essa excentricidade. Tem um episódio aqui que eu acho delicioso, em que essa Helena Garro, amante à época do Bioy Casares, ela está lá no México e ela vai para Paris. E ela tinha vários gatos, não tinha ninguém que cuidasse dos gatos. Aí ela manda uma carta para o Bioy dizendo simplesmente assim: ah, estou mandando os gatos para você cuidar enquanto eu vou para Paris. Só que assim,
ela estava lá no México, o Bioy estava lá na Argentina, lá no sul, ela vai para Paris e decide mandar os gatos como quem deixa os gatos com o vizinho da frente. Vejam só o nível de excentricidade e também de privilégio dessas pessoas para fazer esse tipo de coisa acontecer. Por exemplo, quando as irmãs Ocampo iam para a Europa quando eram meninas, e assim, aquela entourage, a família e dezenas de empregados. E o pai das Ocampo, para que elas pudessem beber leite fresco, mandava 2 vacas no navio a fim de que eles pudessem tirar leite das vacas no meio da viagem. Vejam só o nível de riqueza dessas pessoas. Mas enfim, elas, além de ricas, eram muitíssimo bem educadas e produziram muita arte e muita coisa importante para as artes por conta disso. O Borges também era uma figura total, assim, uma personagem meio abobalhada em certo sentido, que era intelectual demais e ficava assim tendo algumas interações estranhas. Tem uns episódios aqui que o Borges ficava pelado em público. Tudo muito engraçado, mas não é um livro só de anedotas, não. É um livro em que a Mariana Henriques também consegue trazer muito desse ambiente intelectual e da constituição da obra da Silvina. Existe até um trecho muito interessante, muito pequenininho, que eu vou ler aqui, que talvez ilumine um pouco da literatura da Silvina. Está na página 61. Algumas das constantes na narrativa de Silvina Ocampo já aparecem. A guerra entre adultos e crianças, as casas, há uma verdadeira obsessão pelas casas em sua obra, a casa como último refúgio e também como lugar que, quando se transforma em inimigo, é o mais perigoso de todos, o gosto pelo detalhe e aquela crueldade que costumavam atribuir a ela com furiosa insistência e que chamava sua atenção. Talvez porque não lhe parecesse crueldade, talvez porque lhe parecesse um jogo, um exagero. Há muito de insólito na literatura da Silvina, o que faz com que ela esteja um pouco próxima do Borges, mas principalmente do Cortázar. Inclusive, ela gostava do Cortázar. Quando o Cortázar falece, ela dá algumas declarações muito bonitas e tocantes a respeito dele. Vale muito a pena conhecer como um ponto de partida para essa literatura e para quem gosta também do Borges e do Bioy, etc. Depois, para o nosso clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, vou deixar todas as informações para que você possa participar aqui embaixo, eu li Esperando Godot, do Beckett. Eu amei fazer essa leitura. É uma peça muito singular e muito importante para o século XX, para a história da literatura. Ler essa peça e investigar um pouco mais sobre Beckett me permitiu descobrir o quão extensa e rica é a sua obra, o quanto dela está disponível em português, muito espalhada entre editoras e entre edições novas e antigas, e o quanto dela ainda não foi traduzida. Esperando Godot é uma obra que, segundo alguns críticos, nela existem 2 atos, porque é uma peça de teatro nos quais não acontece nada 2 vezes. E é um pouco disso. É uma peça sobre o não acontecer, sobre a espera. Mas nisso existe toda uma genialidade sem fim do Beckett e toda uma possibilidade de leitura alegórica e metafórica que a gente pode fazer, que é muito fértil. O Beckett nem gostava que se fizesse esse tipo de leitura muito metafórica e simbólica, mas a verdade é que é inevitável fazer isso em relação a essa peça. Deixo desde logo a dica. Se você quer se iniciar aí no Beckett, assista lá o vídeo participando do clube, porque você vai ver que muito mais do que um livro cabeção, um livro de vanguarda, um livro estranho, isso aqui é a literatura da mais alta qualidade que nos diz respeito enquanto seres humanos que vivem, que existem, que sofrem de um modo muito profundo. Fica a dica, essa edição é particularmente boa, da Companhia das Letras, tem muitos textos críticos, além de ser em capa dura. No mesmo mês em que eu li Esperando Godot para o clube, eu dei prosseguimento à leitura do Aleph, do Borges, e li outros 3 contos, Deutsche Requiem, A Busca de Averroes e o Zahir.
São outros 3 contos excelentes dessa coletânea. Deutsche Hacking é um conto em que o Borges tenta entrar na mente de um nazista, né? Porque na Argentina tinha muito disso, dos nazistas que fugiram para a Argentina. Então era um tema candente ali. E sempre que ele via esses nazistas, ele via nazistas tentando se justificar, dizendo que não era bem aquilo, que não sabiam do que estava acontecendo, se soubessem não teriam feito. Aí o Borges tenta imaginar um nazista que está convicto de suas ações e que as justifica não no sentido de se desculpar, mas apenas no de se explicar. E nesse Deutsche Hacking a gente tem esse que agora é um prisioneiro, dizendo tudo o que o levou a ser esse nazista, aquela educação alemã muito particular, muito rica, mas ao mesmo tempo perigosa, que teve resultados trágicos, suas referências intelectuais, a visão de mundo que ele tinha. Um conto, assim, psicológico até do Borges, que funciona muito bem. Depois, em A Busca de Averroes, o Borges volta àquele ambiente que para ele é sempre tão fértil, da bacia do Mediterrâneo, agora na Espanha, da época da dominação dos árabes, e junto a esse filósofo Averroes, ele procura explorar a questão dos problemas que a gente tem na recepção do conhecimento do passado. Porque o Averroes está traduzindo a poética de Aristóteles, ele se defronta com os termos gregos para tragédia e comédia, mas como traduzir tragédia e comédia se ele não tem a noção do que seja o teatro? É uma delícia isso, é uma delícia a forma como Borges constrói a atmosfera do ambiente, os diálogos, é tudo muito orgânico, não é só cerebral. É uma história também, e uma história muito bem contada. E por fim, em O Zahir, a gente já tem uma referência à mística também islâmica, porque o Zahir é um dos 99 nomes de Deus, e o Zahir é um objeto aleatório ao qual se passa a atribuir uma grande importância e a se ter uma obsessão por ele. E nesse nível de desejo e atenção que se atribui a um objeto aleatório, também existe uma pista para uma das facetas de Deus e do funcionamento das coisas. E tudo isso também estabelece um paralelo com o amante e o ser amado, e aquela obsessão que passa a existir no amor. É interessantíssimo também esse conto e vale a pena ser conhecido. No vídeo exclusivo que eu fiz para o clube, eu me debruço mais sobre cada um desses contos e explico eles em detalhes e em profundidade. Depois, eu ouvi um audiobook que a Companhia das Letras me enviou, chamado Nick e Charlie, da Alice Oseman. Esse Nick e Charlie é uma historinha, acho que um pequeno romance extraído daquela série Heartstopper. Eu cheguei a receber da Companhia das Letras os 2 primeiros volumes da HQ, mas não os li. Sei que existe uma série da Netflix que eu também não assisti, mas mesmo assim eu decidi ouvir este romance, que eu acho que é uma espécie de spin-off, algo que acontece antes ou depois, ou em paralelo aos eventos da HQ. Nele a gente tem esse casal, o Nick e o Charlie, em que um deles está indo para a universidade e o outro está ficando ainda um tempo na high school. E aí tem toda aquela crise, porque eles são namorados e estão ali juntos há muito tempo, se amam muito e tal. E aquela história, será possível o amor à distância? Como isso vai funcionar naquela dinâmica específica do amor deles? A crise que isso estabelece, o rompimento que existe por conta dos ciúmes, da incompreensão e da incapacidade de articular esses sentimentos. É uma gracinha. Acho que fazia tanto tempo que eu não tinha contato com uma história assim mais românticazinha, YA, que foi legal fazer a experiência. Eu gostei, achei uma gracinha, achei fofo, achei gostoso de se ler. Depois me digam como é Heartstopper, se vale a pena investir na HQ, se vale a pena investir na série. Se é essa dinâmica mais YA, eu imagino que seja, mas se além dela existe um quê a mais que justifica a gente prestar atenção. Aí, passando de uma coisa mais água com açúcar para outra, assim, bem hardcore,
Para a minha pós-graduação em Filosofia, Psicanálise e Cultura, eu li este livro aqui, do Freud, chamado Afasias, sobre a concepção das afasias, comentado pelo Luiz Alfredo Garcia Rosa, que além de um grande psicanalista, um grande estudioso da psicanálise, foi um grande escritor, inclusive romancista policial. Este é um livro que sai pela Zahar. Nele a gente tem esse texto do Freud, que por muito tempo foi deixado de fora das obras completas, porque era considerado não um texto psicanalítico, mas um texto médico, porque o Freud era um médico, se inicia nas ciências biológicas propriamente ditas, e é à medida que a psicanálise vai se desenvolvendo que esse elemento mais biológico vai cedendo lugar ao elemento mais abstrato, linguístico e humanístico que vai predominar na psicanálise. Mas as raízes estão ali nessa medicina europeia do século XIX, da qual este livro é uma expressão. E aí, depois, com os estudos avançando, percebeu-se que muitas das noções psicanalíticas fundamentais que o Freud vai desenvolver depois já estavam aqui neste livro, que é preponderantemente neurológico. E, de fato, mesmo eu que não sou um especialista, quando o li, consegui, até porque eu já tinha tido uma aula a respeito, perceber isso. E o quanto era interessante por si só a discussão que se estabelecia na época. Por quê? Porque aqui a gente tem principalmente esses neurocientistas, vamos dizer assim, procurando entender se todas as nossas faculdades cerebrais, psíquicas, mentais têm uma localização específica no cérebro. Se é possível, por exemplo, encontrar no cérebro o ponto exato responsável pela escrita, o ponto exato responsável pela fala oral, o ponto exato responsável pela compreensão da linguagem oral ou da linguagem escrita, etc, etc. Ou mesmo o ponto do cérebro que corresponde à ponta do nosso dedão. Essa é uma pergunta que se formula e que tem a sua razão de ser. E as afasias têm a ver justamente com problemas na compreensão e na expressão da linguagem em suas diferentes combinações. E aí eles procuram entender se isso corresponde a determinadas patologias ou lesões no cérebro ou não. A princípio, até encontram certas correspondências em termos de localização, mas à medida que as hipóteses vão variando, essa localização já não é tão mais exata. E aí, para pensar o funcionamento da mente, é preciso pensar em termos não localizacionistas, o que engendra uma abstração. E é nessa abstração que entra a faculdade psíquica e o uso da palavra, o poder de cura da palavra, e aí começa a nascer a psicanálise também. Essa é uma simplificação grosseira que eu fiz, mas expressa um pouco do movimento. É interessantíssimo. Nesse curso a gente está tendo muito essa história da medicina europeia do século XIX e é impressionante, eu vou mencionar isso ainda nesse vídeo, como as concepções biológicas e as concepções de filosofia da história, ou seja, a visão de mundo que se tinha naquela época, a noção de história, de para onde as coisas estão indo, o que é esse ser humano, o que é a doença, o que é a normalidade, o que é o paradigma da normalidade, o que é o patológico, como tudo isso, a princípio, parece tão científico apenas, tão laboratorial, mas tem profundas implicações no cotidiano, na história e em tudo que vai acontecer no século XX em diante, até os dias de hoje, e nas nossas próprias vidas e dramas individuais. Vale muito a pena estudar isso. Afasias do Sigmund Freud. Depois, também, para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro do canal, eu li mais uma tragédia grega, nós lemos juntos mais uma tragédia grega, desta vez tudo a ver com o que eu acabei de falar, Prometeu Acorrentado do Ésquilo. Eu gosto muito do mito de Prometeu, que, grosso modo, abstraindo aqui todas as variações, diz respeito ao Titã, que rouba dos deuses o fogo para empoderar a humanidade. Basicamente é isso. E aqui a gente vai acompanhar o que seria uma das partes de um ciclo de 3 peças,
Esta é a parte que conta da prisão propriamente dita do Prometeu como punição de Zeus por ele ter desequilibrado a relação entre os deuses e os homens, dando aos homens o fogo e, portanto, o engenho e o domínio de várias artes. E aqui o Prometeu é confrontado ali naquela situação de imobilidade, primeiro pelas Oceânides, depois pelo Titã Oceano, mais adiante por uma figura mítica humana que se transforma em novilha por conta de um castigo chamada Io, e por fim ele se defronta com Hermes, que é enviado para consumar o seu castigo. E ali a gente tem toda uma reflexão justamente sobre o papel da humanidade dentro dessa ordem cósmica estabelecida por Zeus, porque vocês sabem, Zeus não é o primeiro deus grego. Ele já é quase que uma terceira geração de deuses que ascende ao poder mediante a luta. Ou seja, ele tem uma proeminência conquistada que não foi dada desde o início. Portanto, é uma proeminência periclitante que corre o risco de ser usurpada. E Prometeu o Acorrentado vai dar conta disso também. No vídeo exclusivo que eu fiz lá para o clube, eu digo mais a respeito das versões do mito de Prometeu, dos detalhes dessa peça e das várias mesmo conexões literárias que o mito de Prometeu apresenta em relação a outras e futuras obras da literatura até os dias de hoje. Eu estou lendo justamente porque tem tudo a ver com Prometeu, como parte de uma série de leituras que eu quero desenvolver de agora em diante. Frankenstein, Anatomia do Monstro, da Catherine Harkup. Este é um livro lindo que sai pela Dark Side, que acabou de ser lançado e que vai procurar entender justamente aquele ambiente intelectual que é um pouco o ambiente intelectual do qual emerge a psicanálise, mas um pouco mais cedo, no século XIX, que é o ambiente do desenvolvimento das ciências e da medicina na Europa no século XIX, no qual a Mary Shelley escreve o Frankenstein, dando conta de vários desenvolvimentos científicos da época e trazendo isso para a literatura e associando isso com temas mais abstratos e simbólicos, como o do mito de Prometeu. É muito interessante, eu já estou na página, deixa eu ver aqui com vocês, bem adiante, eu já estou na página 220, rumando para o final desse livro, e essa escritora, ela vai dar esse retrato do ambiente intelectual de uma época. E primeiro, óbvio, fazer uma biografia, um discurso biográfico da Mary Shelley, dos seus pais tão famosos, Mary Wollstonecraft e William Godwin, desse seu esposo tão famoso também, Percy Shelley, e dela mesma, de como foi a sua formação intelectual tão privilegiada. E feito isso, ela vai começar a se debruçar sobre a ciência por trás do Frankenstein. Ela vai se debruçar, por exemplo, sobre a questão dos cadáveres, como que a anatomia era desenvolvida e estudada, onde se obtinham os cadáveres, como se dava esse acesso, os tabus, as proibições que existiam, o mercado clandestino que existia para alimentar esses cientistas e a relação disso tudo com o Dr. Victor Frankenstein. Depois a gente tem a questão da conservação, afinal essas partes de um ser humano ou até de outros animais são obtidas, mas como conservá-las, como a química estava se desenvolvendo e como isso tem a ver com o livro. Depois tem a questão da construção, ou seja, de como juntar todas essas partes, da questão cirúrgica, dos enxertos, de que a pessoa às vezes tinha uma lesão e você pegava um pedaço de pele da coxa e colocava no rosto, como isso funcionava, as várias experiências que eles faziam envolvendo animais, os enxertos de plantas e os seres humanos. Agora eu estou na parte também da eletrificação, porque a eletricidade é importantíssima para a época, o galvanismo, e há uma insinuação em Frankenstein de que a criatura é finalmente animada mediante um impulso elétrico. Então ela está falando sobre as várias experiências que existiam em torno da eletricidade, que foi uma grande desconhecida até o século XIX, XVIII, e que agora tinha um desenvolvimento espetacular. E aqui ela vai falando coisas interessantíssimas sobre transplantes. Ela fala, por exemplo, que a próxima fronteira da medicina e que já está prestes a ser cruzada, pensem, se espantem, é a do transplante de cabeça.
simplesmente tirar a cabeça de uma pessoa que, por exemplo, é paraplégica e colocar no corpo de uma pessoa que acaba de morrer e por morte cerebral, ou seja, o corpo do pescoço para baixo está funcionando perfeitamente. Parece que isso é tecnicamente possível, teoricamente possível. Já houve alguns experimentos envolvendo animais que deram certo. É espantoso, mas é verdade. Ela vai falar muito também da transição entre a alquimia e a química, de como isso se deu, porque existe uma certa inspiração alquímica no Dr. Victor Frankenstein, e nessa alquimia existia todo um caos, mas existia também a coleta de muito conhecimento válido e que depois vai ser desenvolvido pelos cientistas tais como nós os conhecemos. Essa escritora é a mesma daquele livro sobre os venenos na obra da Agatha Christie, que também sai pela Dark Side. Eu estou lendo da Carambaia este livro aqui, chamado Asas, do russo Mikhail Kuzmin, nessa edição super bonitinha, que seria assim o primeiro livro, algo do tipo LGBT da história da Rússia, uma coisa muito pioneira ali no século XX, que agora teria sido redescoberto. Eu estou bem no princípio dele, eu acho que eu não cheguei a ultrapassar a página 100. Tá um livro, assim, interessante, mas eu ainda não estou entendendo direito a dinâmica dele. É um jovem que começa a ter algumas referências intelectuais, existe uma figura inglesa que vive de um modo diferente, acreditamos que seja justamente a personagem gay do livro, e a coisa vai se desenvolvendo assim. Ainda não teve grandes acontecimentos, nada foi dito expressamente, a gente está pescando um elemento e outro conforme vai lendo. Mas existem dois trechos aqui que correspondem assim a diálogos intelectuais dentro do livro que eu achei interessantíssimos. Eu vou me permitir ler eles para vocês, porque tem a ver muito com esses outros estudos freudianos e até prometeicos que eu venho fazendo, relacionados ao impacto do biológico sobre o cultural e o humano e do como esse biológico, apesar de parecer definitivo, né, segundo o entendimento científico de determinada época, deve ser visto com grano Salles, porque ele também é mutável. Vejam só, é um professor de grego, salvo engano, que está falando isso. Somos helenos. É estranho a nós o intolerante monoteísmo dos judeus, seu rechaço às belas artes e, ao mesmo tempo, sua inclinação pela carne, pela descendência, pelas sementes. Não se encontra indicação alguma da crença na suprema felicidade após a morte em toda a Bíblia. E a única recompensa mencionada nos mandamentos, e justamente pelo respeito a quem nos deu a vida, é a de que viverás longos anos sobre a terra. Um casamento estéril é uma mancha e uma maldição. Falta privativa, inclusive, do direito de participar do ofício divino. Pelo visto, esqueceram que é também da tradição judaica o entendimento de que a procriação e o trabalho são a punição por um pecado e não a finalidade da vida. E quanto mais distantes as pessoas estiverem do pecado, mais distantes estarão da procriação e do trabalho físico. Os cristãos entendem mais ou menos assim, quando afirmam que a mulher deve se purificar com orações depois do parto, mas não depois do casamento, enquanto o homem não está submetido a nada semelhante. O amor não tem outro propósito para além de si mesmo. A natureza também é despojada de toda a ideia de finalidade. Isso que é importante, essa ideia de finalidade, ela permeia muito da medicina, da ciência e da cultura dos séculos 19, 20 e 21. Suas leis pertencem a uma classe inteiramente distinta daquela a que pertencem as assim chamadas leis de Deus e lei dos homens. A lei da natureza não se reduz a que uma árvore deva dar seu fruto, mas que, sob determinadas condições, ela o dará e sob outras não o dará, e que, não dando frutos, morrerá da mesma maneira justa e simples, como se tivesse dado. O coração, penetrado por um punhal, pode parar de bater,
E nisso não há finalidade alguma, nem bem, nem mal. Só poderá burlar uma lei da natureza quem for capaz de oscular os próprios olhos sem tirá-los das órbitas, ou de ver a própria nuca sem um espelho. E quando lhe disserem que uma coisa é antinatural, apenas olhe para o cego que o disse e passe ao largo para não se igualar a esses pardais que saem voando assustados por espantalhos em plantações. E por aí vai. Isso aqui está entre as páginas 52 e 54. Então, são os trechos que mais me chamaram a atenção por enquanto. Existe outro semelhante, mas eu não vou cansar vocês entre as páginas 66 e 67. Mas depois que eu concluí a leitura, eu venho contar em maiores detalhes para vocês o que eu achei e para onde esse livro foi. Eu também estou ouvindo o audiobook de um livro chamado O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, que é um calhamaço laranja que está saindo pela Companhia das Letras. É um livro de um antropólogo e de um arqueólogo que procura olhar para toda aquela barafunda de teorias que existem sobre os primórdios da humanidade e, a partir de novas descobertas, repensá-las. Porque a verdade é que essas teorias, grosso modo, se reduzem a duas grandes visões de mundo antagônicas e não necessariamente ambas correspondentes a fatos reais. A visão aí do Leviatã, do Hobbes, em que os homens já nascem, né, todos um lobo do outro, num estado de guerra constante entre si, e que depois é necessário uma força que os constranja e impeça essa autodestruição. E há também a visão russoniana de que os bons selvagens existiam, mas o desenvolvimento da cultura, da agricultura e da propriedade começou a corrompê-los e daí chegamos aonde chegamos. Querendo ou não, todas as visões que temos sobre esse passado pré-histórico da humanidade variam entre esses dois temas. Mas esses escritores vão procurar demonstrar que as concepções e até os pressupostos dos quais essas duas concepções partem, que são dados como estabelecidos, podem estar errados. Começam a repensar isso. E começam também a repensar a influência dos povos originários sobre os europeus quando há o encontro entre ambos nos séculos XV e XVI. Não é dito muito sobre isso, mas eles identificam desenvolvimentos importantíssimos do contato entre ambas as formas de vida dos povos originários sobre os europeus. A gente está muito acostumado a pensar no contrário, mas eles identificam essa dinâmica também, essa linha desse modo diferente e explicam um pouco sobre isso. É também muito interessante como eles falam, uma coisa que eu já havia ouvido falar lá no Borges, lá no Aleph, tem um conto, mais de um conto, aliás, sobre isso, que é a morte do guerreiro e da cativa, uma coisa assim. E diz respeito ao fato de que sempre que houve o contato entre os povos ditos bárbaros e não civilizados e os povos europeus, em que um europeu, por exemplo, era raptado e passava a viver entre esses povos originários, quando era dado ao europeu a chance de viver novamente na civilização, nunca dava certo esse retorno. O europeu acabava voltando para a tribo, para a convivência com os povos originários, como se tivesse encontrado ali uma forma muito mais interessante de vida, uma vez que ele tenha provado dela. E parece que estatisticamente isso é muito relevante, não é só uma anedota de um caso ou outro. Aconteceu muito. Então, isso já prova que, às vezes, o funcionamento das coisas é mais complexo do que a gente imagina, de que, dos povos também ditos bárbaros e não civilizados, ideias, às vezes, muito mais avançadas estão contidas e precisam ser descobertas por nós da civilização. Fora isso, eu vou reler o Sísifo Desce a Montanha para fazer vídeo aqui no canal. É aquele livro de poesia que eu continuo recomendando a vocês, que custa R$10, é imperdível, etc, etc. Eu quero dar prosseguimento agora nas minhas férias e concluir as aulas de literatura do Cortázar. Eu estou aqui na página 156, não avancei no último mês, mas não desisti desse livro. Vocês viram que eu não o incluí naquele vídeo em que eu desisto de vários livros.
Esse aqui segue firme. E para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro do canal, eu vou ler a novela Campo Geral, do Guimarães Rosa, que está contida aqui neste livro, e ler o comentário correspondente do Paulo Ronói neste outro livro aqui. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, participem do clube de leitura, comprem pelos links da Amazon. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!